fim do Vale de Schling. Já é meu, porque já tem o Já tá no fim. unicórnio, né? Já tá no Já tá no fim. Qual que é o lance? O lance é o seguinte, vamos usar o unicórnio como peça central aqui. E eu ia apresentar como criatura boa os centauros, tá? Então o plot ele poderia envolver criaturas centauricas para participar. Então, como eu não apresentei, eu vou omitir, apesar que se você tiver a chance aí, dá uma explorada, lê lá no livro sobre centauros, que eles podem ajudar, tá? Principalmente pela característica tribal deles e eles também são errantes e tudo mais. Então, é uma boa. Só que eu vou voltar ao Vale de Schling. Vale de Schling é um vale encantado, protegido, é de difícil acesso. E lá existem algumas criaturas mágicas, místicas, que vivem lá de boas. Ou fadas, alguns gnomos que podem estar por ali. E, no caso, unicórnios. O lance é que o líder dos unicórnios, que é um grande cavalo, bonito, poderoso, ele desapareceu. Simplesmente ele sumiu. E os outros unicórnios, que não são tantos, eles são poucos, eles começaram a ficar sem orientação, porque o líder é aquele que protege todo mundo e eles não conseguem encontrá-lo em lugar nenhum. Acontece que com o sumiço deste unicórnio, toda a região do vale começa a morrer. As plantas começam a murchar, as folhas começam a cair, a água começa a virar salobra, a terra fica molhada e lamacenta, insetos começam a crescer, criaturas peçonhentas começam a aparecer, e isso acaba fazendo com que aquele local comece a ficar corrompido. Por consequência, os 4 ou 5 unicórnios que moram nesse vale começam a adoecer. E é nessa hora que o grupo vai ter que auxiliar, sendo chamados por algum motivo. Então, como a gente tá falando de criaturas boas e tudo mais, seria interessante que algum tipo de criatura boa pedisse ajuda para os aventureiros, tá? Considerando que um cavalão desse aí tem nível 5, o líder, você pode fazer uma progressão, teria nível 7. Quem prendeu ele, então, tem nível superior a nível 7. Então isso aí pode ser uma aventura para aventureiros de nível 6, 7 ou 8, onde eles são chamados por fadas ou gnomos ou por alguma outra criatura para que eles possam auxiliar os unicórnios. Se o grupo não for bonzinho, tá, eles podem receber a proposta de recompensa, onde os unicórnios guardam certos tesouros, ou como o Jesus falou aí, que é uma coisa que não é tão presente aí na lenda dos unicórnios, mas existe sim essa parada aí que você segurar o chifre do unicórnio, se ele deixar, ele pode conceder um desejo. Então, às vezes pode ser concedido como forma de pagamento por você salvar o líder dos unicórnios. E qual é o grande lance? O que aconteceu com o líder dos unicórnios? Existe um feiticeiro, ele tá querendo tirar o chifre dos unicórnios para realizar desejos para ele. Só que a diferença para fazer a magia dele lá, para que ele consiga ter esses desejos sem ter capacidade de conjuração, ele não tem só que tomar os chifres para ele. Ele tem que corromper, ele tem que fazer com que a inocência seja perdida, ele tem que macular essas criaturas. Então ele está fazendo com que a ausência do líder faça com que eles adoeçam e que fiquem num vale maligno e que eles definhem até a morte. E aí ele vai pegar os chifres dele para fazer o desejo. E ele, no alto de seu poder feiticeiro, maligno, malvado e do mal, ele tem criaturas que trabalham para ele, incluindo um centauro que foi corrompido, que é malvadão, e alguns grupos de monstros. Então aí você vai partir desse princípio de salvar o unicórnio
para uma quest de enfrentar dungeons e criaturas. Calcule aí certinho, você pode usar as criaturas mais padrão que você imaginar. Esqueci o nome da criatura agora, você acredita? Que é das mais. Elas são goblinoides mesmo. Até o Bugbear e tudo mais. Então você pode usar orcs, você pode usar kobolds, essas criaturas malignas que são facilmente dominadas, você pode utilizar. E, como dica especial, você pode ter 1 ou 2 unicórnios auxiliando o grupo. Porque você vai aproveitar das vantagens que ele vai trazer, como a telepatia, como o teletransporte, como alguns poderes, ao mesmo tempo em que você vai ter um corretivo aí para que o grupo não se desvirtue e comece a andar de maneira mais boazinha para justificar eles estarem salvando o unicórnio. Os unicórnios, né? Porque é um grupo de unicórnios. Eu nunca nem tinha considerado. Porque na minha cabeça o unicórnio sempre é uma criatura única. Nunca é um grupo de unicórnios. Unicórnio. Não, o unicórnio é um corno, né? Um chifre. Eu sei. Mas é uma boa. Mas é bem interessante a rolê do Garanhão, né? De ter um cara, um líder, né? que é o que é tipo cavalo de fogo, assim, que é o que mantém o resto da galera na linha. É um líder de manada. Até que eu lembro de um episódio do Caverna de Dragão em que tinha um feiticeiro roubando os unicórnios, mas ele queria arrancar os chifres pra fazer uma arma mágica e matar o Vingador. Era o que ele queria. Até que o Presto que liberta eles com aquele feitiço que como é que é? O destino de um é partilhado por todos. E aí ele reverte o feitiço do cara. Olha aí, feiticeiro talvez tivesse razão, hein? Será que o sacrifício desses unicórnios pra salvar todo mundo do Vingador não teria sido uma boa ideia? Fica a dúvida. Será que o Presto não foi o vilão nesse cenário? E no caso, esse feiticeiro usava o Wargs como caça aos unicórnios, né? Porque os lobos caçando cavalos. Se os unicórnios se voluntariassem pro sacrifício altruísta, nada disso teria sido necessário. Agora você Pode sabe ser. por que o Marcelo não usa unicórnios na história dele. É porque ele já extinguiu todos. É verdade. Só ficaram os espertos vivos.